Muito bem, aula especial, aulão, compartilhando com vocês ainda mais. Vamos aprofundar nossa reflexão, nossos aprendizados, o nosso compartilhar, em especial sobre a focalização, que tem sido o meu tema principal que eu venho trazendo para vocês, e mais especialmente a minha intenção ao trazer a focalização para vocês é poder compartilhar o processo, a técnica, a visão que realmente fez diferença e transformou de um jeito muito significativo a minha vida e a minha vida como profissional da área do desenvolvimento humano, tanto em relação aos meus atendimentos, como em relação aos meus treinamentos, e fez não só uma diferença no aspecto qualitativo, né, de realmente o meu trabalho ter ficado muito mais eficiente, muito mais competente, como também no quantitativo, porque quanto melhor você tem o seu trabalho desenvolvido, quanto mais resultados você tem, quanto mais resultados você alcança, é meio que uma matemática exata dizer que o seu sucesso e a ampliação, né, através do reconhecimento vai acontecer. Então, né, a minha carreira como terapeuta, a minha carreira como nessa área, realmente deu uma grande crescida, uma grande explodida, digamos assim, após eu ter incorporado a focalização. E a focalização, ela surgiu, né, do questionamento do seu criador, o senhor Eugene Gendlin, do que movia os processos de transformação e mudança na psicoterapia, que levavam alguns processos de alguns clientes a serem bem-sucedidos e outros não. Então, todo o desenvolvimento da focalização se deu a partir dessa pergunta, dessa pesquisa, de investigar realmente o que fazia a diferença, o que causava essa possibilidade de mudança, de transformação para alguns e para outros não. Então hoje eu resolvi falar sobre a pesquisa, sobre as pesquisas, sobre essa pesquisa, sobre esse início, sobre a, o centro, o core que essa filosofia está embasada, sobre a parceria do Eugene com o Carl Rogers, né? Porque o Eugene foi filósofo durante toda a vida e ele foi reconhecido pela Associação Americana de Psicologia, tendo recebido 5 prêmios pelo seu trabalho em psicoterapia. Então, todo o trabalho, o desenvolvimento da focalização se deu em cima das bases da psicoterapia, em especial da psicoterapia centrada na pessoa, né, nessa abordagem. E, com certeza, a gente pode afirmar isso com toda certeza, que o Eugene e o Rogers se influenciaram mutuamente, né, nessa visão e no desenvolvimento de seus trabalhos e de suas atuações. Então, eu separei aqui alguns materiais para poder mostrar para vocês do Focusing Institute, que é o Instituto de Focalização, né, criado pelo Eugene. Eu vou compartilhar a minha tela para nós vermos um pouco. Aqui está. Além do Focusing, aqui. O endereço desse site, focusing.org. Se você não lê inglês, porque todo o material é em inglês, você tem a opção, né, pelo Google Chrome de fazer aquela tradução do Google Translator, ou você também tem essa opção dentro do Focus Institute de colocar /português, que você vai ter acesso do que há de português em focalização. E uma das coisas muito legais que eu estou deixando aqui para você, dessa página em português, é você poder ver uma sessão, uma troca de demonstração
que tem a legenda em português, mas português de Portugal, então alguns termos que você achar estranho é porque é o português de Portugal, não o nosso português. Então, algumas nuances aí diferentes nas palavras, mas super possível de entender, então aqui dá para você ter uma noção. E aqui, nesse endereço, que é previousfocusing.org/research_basis.html, você vai encontrar a lista dos estudos e pesquisas. Aqui estão compilados mais de 80 estudos de pesquisa sobre o nível da focalização e experiência, né? Toda a fundamentação e as referências da pesquisa, em especial as tabelas com os números e resultados, 3 tabelas ao final, você também encontra aqui nesse endereço. E o outro endereço que eu separei para vocês, que é também do site The Focus Institute, aqui está o Eugene, o criador, ele faleceu em 2017, aos 91 anos. Então tem aqui um pouquinho sobre ele e também tem, para quem gosta, eu separei aqui, procurei para deixar, o Wikipedia, né, onde você vai ver tanto sobre ele, aqui, né, a parceria dele e do Carl Rogers, a pesquisa que eles procederam juntos, né, e especialmente também do Wikipedia sobre a focalização. Aqui também, se você quiser fazer aí as suas leituras e avançar nas suas pesquisas. Esses endereços são bons nortes, né? Então, uma coisa que é importante dizer das traduções, que você vai encontrar esse termo aqui, sentido, que é o nome que o Eugene deu para a habilidade de perceber uma sensação corporal que se refere à questão que o cliente traz para a sua psicoterapia. E na pesquisa dele, ele descobriu que é nessa sensação, é no contato com essa sensação que está a chave da mudança. E a essa sensação ele deu o nome de felt sense. E quando você vê as traduções, você vê isso traduzido como sentido, muitas vezes. Então, é o termo felt sense, não tem uma tradução perfeita, digamos assim, porque é um termo criado, né? Então, quando você vê esse sentido, está se referindo a esse termo que o Eugene criou para essa sensação corporal em relação à questão, que é onde está a chave da mudança, a gente vai falar dela também. Esse é um ponto importante para nortear a sua leitura. Se você não dominar o inglês, se você dominar o inglês, você pode ler o original em inglês e aí isso vai ficar claro. O Eugene tem um best-seller que foi traduzido para o português, são mais de 17 idiomas traduzidos, são 500 mil cópias já, e esse número não está atualizado desse site. E esse livro, Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal, é o único livro traduzido dele para o nosso português. Então, também, se você tiver interesse, você coloca focusing, focalização, em inglês é focusing, em português focalização, a tradução que foi feita, e o livro é Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. Deixa eu até ver. Focalização, livro, aqui, para vocês verem aí aqui a carinha dele. Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal, Eugene Gendlin. Aqui está também uma outra fonte, se você tiver interesse em se aprofundar. Eu vou colocar aqui na tela os endereços grandes, se você quiser anotar. Então, aqui o previousfocusing.org/research/basis.html, que tem lá mais de 80 estudos compilados. Essa compilação foi feita pela esposa do Eugene, trabalhou com ele durante bastante tempo, foi presidente do Instituto de Focalização.
O previousfocusing.org/bios/Gendlin se refere à biografia mesmo do Eugene. E o site original é focusing.org, caso você queira ver os materiais em português, aí /português. Então aí estão os materiais do que a gente está falando, irá falar nessa aula especial. Eu imagino, se você é profissional da área do desenvolvimento humano, ou se você é interessado em desenvolvimento humano, ou se você é interessado nos caminhos que possibilitem você ter mais autonomia sobre as suas escolhas, sobre as suas emoções, se guiar mais através de uma referência ou de uma sabedoria interna, que você se sinta não tão preso, escravizado, sequestrado por scripts biográficos, por traumas, por condicionamentos, por, enfim, toda uma programação que nós vamos adquirindo aí ao longo da vida. Eu imagino que você tenha interesse em saber que pesquisa foi essa ou que técnica é essa que foi baseado nessa pesquisa, que procurou descobrir o que gerava transformação e caracterizava uma terapia, uma psicoterapia bem-sucedida, e o que não gerava esse resultado. Quando o Eugene descobriu isso, quando ele, através da pesquisa dele, descobriu esse ponto, ele decidiu em criar um processo que pudesse levar para as pessoas que não tinham esse tipo de relacionamento com a sua percepção corporal, que não tinham contato com esse senso corporal que se relaciona com a questão que a pessoa está trazendo e que é onde está a chave da transformação, ele decidiu criar um processo para que quem não tem isso, essa habilidade espontaneamente, pudesse desenvolver a habilidade e quem tivesse pudesse ampliar ou torná-la mais consciente e mais possível, de uma navegação mais possível. Então, logo no início, lá dos estudos dele, da pesquisa dele, ele percebeu que logo na primeira ou na segunda sessão, quando o cliente tinha uma relação com a questão que ele trazia, com o problema que ele trazia, com o tema que ele trazia, que se referia a esse senso corporal, a essa vivência, essa experiência direta, quando o cliente tinha essa atitude, ele logo não, né? Ele, no final dos estudos, ele estaria no grupo das pessoas que se classificariam bem-sucedidas ou tendo alcançado o resultado que foram procurar, que foram buscar no seu processo psicoterápico. E quando a pessoa não tinha essa habilidade ou não fazia referência a essa sensação corporal, essa pessoa, no desenvolver do processo terapêutico, acabaria aparecendo no grupo de pessoas que não tinham alcançado o resultado ou não tinham alcançado a mudança que vinham procurar. Então, esse senso que ele percebeu, essa habilidade de encontrar esse lugar, de encontrar, ele deu o nome de felt sense, ou, como a gente viu, o sentido, né? Como você vai ver aí em algumas traduções para o português, quando você coloca lá no Google Translator. Né? Então, o que é esse senso sentido, ou esse felt sense, né? Que esse nome estranho ou novo aí que o Eugene deu para essa habilidade, né, da humana, que é a diferença, que faz a diferença, e como profissionais, como a gente também pode provocar esse sentido ou esse senso que a pessoa traz no processo e assim desencadear o processo de mudança. Né? Quando a gente presta atenção à nossa experiência corporal, a gente descobre que ela contém uma complexidade de percepção sentida que não se refere a apenas uma informação. Ela contém a complexidade de como a gente está vivendo aquilo. Né? A princípio, esse é um sentido meio incerto
e completo em relação àquilo que a gente está vivendo, que não tem muito palavras, é um senso meio difuso, né? Então, para isso ficar claro, não é simples transmitir esse conceito da maneira processual e cognitiva. Se você parar por um minuto e prestar atenção a um senso que você tem em relação a uma amizade com alguém que você tem, e alguém que você ama, que você gosta, que você realmente aprecia, né? E você passar um tempo com esse senso, você vai perceber essa sensação, é uma sensação distinta. Antes mesmo de você ter pensado em qualquer palavra, é só você pensar na pessoa e prestar atenção nesse senso que você tem em relação a essa pessoa, que ele tem essa complexidade que você, se você prestar atenção, tem um monte de informações lá dentro e ele é difuso, ele não tem palavras definidas ou ele não tem uma palavra, né? E se você também parar agora e sentir o seu relacionamento com alguém que é difícil para você, ou que você não gosta, ou que você tem aversão, mais uma vez você vai ter esse senso distinto que é completamente diferente desse primeiro em relação a alguém que você gosta. Então, esse sentido, esse senso que você tem em relação a essas duas vivências, que eu convidei agora você colocar sua atenção, é esse sentido difuso, que tem essa complexidade, ele chama isso como uma intricada malha de histórias passadas, significados atuais em relação a você e a essa outra pessoa que você pensou, ao ambiente que você está, ao relacionamento e tudo a que isso se refere, né? Tudo isso está implicitamente presente em você agora, né? Então, quando você leva a sua atenção, você sente isso agora e você tem esse senso, né, intrincado, complexo, que contém essas variáveis, essas várias informações que você experimenta no teu corpo ao levar a sua atenção. Então, esse sentido do seu corpo, ele não é como um músculo apertado, mas o corpo que vive essa situação. É isso que ele chamou de felt sense, ou, levando para o português, sentido. E nesse lugar, né, que não é um pensar, não é uma emoção, eles estão o que se refere os significados sentidos e carregados no nosso corpo. Muito bem. Quando a pessoa levava a sua atenção para isso, dentro do seu processo psicoterápico, e trabalhava a sua questão a partir deste lugar, o processo andava. Foi esse o resultado da pesquisa, resumidamente, né? Então, o que ele procurou foi desenvolver esse passo a passo, que ele deu o nome de focalização, para que todos pudessem acessar esse sentido, né? Esse felt sense da questão. Então, uma outra coisa que o Gini traz é que viver implica um próximo passo. Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo, em uma sequência ordenada, né? Então, na digestão, comer implica em salivar a boca, que implica em sucos do estômago, que implica na absorção de nutrientes pelo sangue, que implica na eliminação de resíduos, ou seja, cada um dos processos, cada uma das ações implica um próximo passo. Então, se os eventos implícitos não ocorrerem, né, vai haver uma interrupção dessa ordem. E é uma ordem perfeita. E quando isso acontece, nós temos um problema. Então, a nossa experiência sentida tem esse mesmo significado dos próximos passos em relação às nossas interações de estar vivo e nos relacionarmos com o ambiente e com as pessoas. Para nós estarmos vivos implica em inspirar o ar que está no ambiente e expirar o ar de volta para o ambiente. Para nós andarmos implica o solo que sustenta os nossos pés e permite o nosso andar. Então, nós somos seres interacionais, né? Então, quando nós temos uma questão, nós estamos falando de uma interação da nossa vivência com o ambiente, seja
o ambiente que se refere diretamente a uma outra pessoa, ou apenas o nosso próximo passo em relação a uma decisão, ao que estamos vivendo. Muito bem, então, se esse lugar carrega o significado dos próximos passos em nossas interações, os nossos corpos também implicam esses novos passos para a ação, para a direção daquilo que queremos realizar. E o Carl Rogers observou que quando os terapeutas expressam terapia, empatia, consideração, empatia incondicional, congruência, abertura, acolhimento, alguns clientes pareciam crescer naturalmente em relação à sua vida, sem qualquer diretivas de conteúdo com ele, com esse terapeuta. E ele chamou isso de tendência à autorrealização. Ele trouxe, então, para a contribuição dele que quando há um ambiente onde você nutre esse espaço para que venha o significado, você vai para esse lugar que ele chamou de tendência da realização. Então, através da interação do processo, né? Então, quando uma interação necessária para esse próximo passo acontecer está faltando, e a sequência implícita que cada um de nós carrega, que os nossos corpos carregam, não pode acontecer, o corpo ele continua a implicar, a buscar o seu próximo passo em relação ao ir adiante, que é o que a vida busca sempre. E às vezes a gente pode responder a nós mesmos para mudar a situação, ou a pessoa para mudar a situação, e ficamos nessa tentativa, mas parece que a gente não consegue completar essa interação faltante, ou a gente não consegue completar esse passo que nós estamos tentando. E se a gente não pode, o que o nosso corpo faz? Ele cria, e ele precisa criar, uma nova interação no qual nossa vida possa seguir adiante. Então, o nosso trabalho dentro de um processo de transformação, seja nosso ou do nosso cliente, é nos aliarmos a essa interação, a esse próximo passo implícito que existe dentro do processo vivo de todo o organismo. Então, uma vez que a pessoa, a vivência de cada indivíduo, de cada ser humano, envolve linguagem, envolve cultura, envolve outros seres humanos, envolve símbolos, envolve sonhos, envolve ações, envolve comportamento, envolve, enfim, qualquer uma dessas coisas e caminhos. Todas essas coisas e caminhos podem levar a pessoa a esse próximo passo. Podem levar a pessoa a esse ir adiante, né? Todas essas portas possibilitam isso, certo? Que o que está bloqueado poder seguir, em outras palavras. E por isso que em muitos diferentes tipos de modalidades de terapia, de psicoterapia, trazer essa habilidade de nos associarmos a esse processo de interação, que tem um saber implícito no próprio corpo da pessoa, pronto a ir para frente, para apoiar essa interação a seguir ao próximo passo, se torna útil para todas as modalidades, né? Então, a interação no processo da psicoterapia pode fornecer essa oportunidade para que aqueles aspectos interrompidos da vida do cliente flua para um processo posterior. Basicamente isso, né? Então, quando um processo é bloqueado, a pessoa continua de qualquer maneira a seguir a vida, mesmo não sendo o processo ideal, ou pronto, ou interacional completo, ela consegue ir, através de estratégias adaptativas, comportamentos adaptativos, seguir de alguma maneira dentro do que é possível. Mas muitas vezes, mesmo fazendo isso, essa maneira adaptativa, seguida de qualquer maneira, né, é sentida como uma constrição, como um bloqueio, como uma dor, como um sintoma, quando uma queixa, como uma repetição, né? Então, quando o que está implícito nessa pessoa que está vivenciando uma situação bloqueada, paralisada, dolorida, qualquer coisa assim, pode retornar, pode realmente ocorrer, isso é sentido como um alívio no corpo. E então a atenção que nós levamos para o cliente
para que ele possa seguir esse fluxo que já existe nele, é percebido através desses alívios que ele experimenta, quando ele consegue simbolizar, significar, traduzir em imagens, gestos, posturas, aquilo que estava bloqueado agora sendo possível uma nova direção. Seguindo uma ação que vem de um sentido percebido, de um sentido sentido, que leva o corpo para uma vida mais plena, onde ele está acessando o recurso que já está ali. Isso traz o alívio no corpo e é chamado como mudança sentida, como também traz a ação, né? Como muitos pequenos deslocamentos que acontecem em cada um desses processos, acaba refletindo na vida como um todo, e aí uma percepção de mudança na vida e na interação com a vida, né? Por que eu estou dizendo tudo isso e trazendo e trouxe aqui para vocês a pesquisa e toda a fonte para vocês poderem utilizar e se aprofundar na questão da focalização e do que o Dini trouxe? Porque quando você começa a perceber e aprende o manejo que nos leva, primeiro, a acessar essa sensação corporal que existe em cada um de nós em relação à questão que você está trazendo, seja na sua vida ou que o seu cliente está dizendo. Quando a gente desenvolve o processo que permite o cliente acessar esse local onde existe essa percepção sentida e ele consegue simbolizar, e ele consegue significar, e ele consegue experienciar, aquilo encontra o caminho de liberação, e isso é experimentado como alívio dentro do processo de psicoterapia, de terapia, do processo terapêutico que você conduz, e cada um desses pequenos deslocamentos promovem uma mudança mais integral que leva o cliente ao seu próximo passo. É isso que faz a diferença dentro do processo dessa visão. E a focalização, então, acaba funcionando como um motor para qualquer outra técnica. Se você ler a pesquisa, você vai ver isso. Ela pode ser associada a essa abordagem, né? A abordagem que você utiliza, porque você estará acessando uma sabedoria que já existe em cada um de nós, nos nossos corpos. O Dini fala, nós temos postos de sabedoria nos nossos corpos, e ao acessar esses postos de sabedoria ou ao entrar em contato com aquele lugar que dói, aquela sensação de constrição, uma pessoa que está ansiosa, por exemplo, uma pessoa que está angustiada, por exemplo, aquele lugar de constrição, quando ele é percebido, qual é o senso que eu tenho em relação a isso? Quando eu aprendo a sentir essa sensação corporal em relação àquilo, e eu consigo simbolizar a partir do contato com isso, aquilo costuma não só se aliviar, né, mudar, como também libera o passo que estava interrompido ou bloqueado do que estava implicado a vida seguir adiante em relação àquele tema, né? Resumidamente, é isso que nós estamos provocando. E tem uma frase que o Eugene fala, que eu separei aqui, que eu gosto muito, da focalização. Cadê? Eu separei aqui. Ele fala, eu não inventei a focalização, ele diz, Eugene diz a frase. Eu não inventei a focalização, eu simplesmente fiz algumas etapas que ajudam as pessoas a encontrar a focalização. Então, voltando para o resumo, resumindo isso tudo que eu estou trazendo. O Eugene Gendley deu um nome de felt sense a esse sentido pouco claro e pré-verbal de alguma coisa. E esse sentido claro e não verbal de alguma coisa, que é aquilo que a pessoa está trazendo, ou como ela se sente em relação àquilo que ela está trazendo, do mesmo jeito, como você se sente em relação a alguém que você gosta, tem todo um senso a respeito disso, ou alguém que você não gosta, né? Então, esse sentido pouco claro e pré-verbal de alguma coisa, é esse conhecimento interno ou consciência que não foi conscientemente pensado, verbalizado ou elaborado. Como isso é experimentado no corpo.
ok? Esse ser experimentado no corpo não passou por esse lugar de ser elaborado, pensado, verbalizado, é um senso. Ele não é o mesmo que uma emoção, ele não é o mesmo que um pensamento ou que uma sensação física, no sentido de como você belisca e você sente o beliscão. Então, esse sentimento corporal é algo que pode ser uma percepção de uma situação, ou de uma velha mágoa, ou de algo que está chegando, talvez uma ideia, ou um insight, alguma coisa assim. Crucial para esse conceito, como definido pelo Eugene, que não é claro, é vago, que é sempre mais do que qualquer tentativa de expressá-lo ou de colocá-los em palavras, né? Então, Eugene descreveu como o sentido, como um sentimento de uma complexidade implícita ou um sentido holístico do que está sendo trabalhado. É como um resumo, um senso como um todo daquilo que você está trabalhando com o seu cliente ou com você. E de acordo com a pesquisa e com o Eugene Gendlin, a focalização faz um sentido mais tangível ou mais fácil de trabalhar para nos apoiar a sentir esse sentido, esse felt sense, a identificar esse felt sense com precisão e o seu significado, de forma que o focalizador é o nome da pessoa que focaliza, experimente palavras, símbolos, significados que expressem ele. Essas palavras a gente testa, né, sentindo se combina com aquilo que estamos percebendo, e então esse felt sense, ao ser verbalizado, significado, trazido para essa consciência, descrito adequadamente, vai promover essa transformação ou essa liberação daquilo que estava bloqueado com a chave para esse próximo passo, né? O Eugene também observou que os clientes, os escritores, as pessoas na vida cotidiana, né, ou então os focalizadores que voltam a sua atenção para esse conhecimento ainda não articulado, para esse felt sense formado, fazem isso através de uma pausa para criar essa escuta, para criar essa percepção, para criar esta leitura em relação àquilo que está sendo percebido, né? Como se você fosse buscando e pescando as palavras e os significados que melhor descrevem essa experiência. E uma vez que você é capaz de descrever esse senso com precisão, esse felt sense em palavras, novas palavras surgem, novos insights surgem sobre aquilo que você trouxe como tema, sobre a questão que você está trabalhando. Então, há uma sensação nesse movimento sentido, uma mudança sentida, e aí a pessoa começa a ser capaz de se mover além do local que está preso, tendo novos insights, mas também indicações e medidas a serem tomadas. E é por isso que a pessoa acaba também experimentando, nesse processo, a vivência de uma mudança desde já, né? A focalização também ensina como então você pode acessar esse senso sem você estar inundado por uma emoção, porque uma das coisas que nos leva para um beco sem saída num processo psicoterápico é a gente ficar fusionado com uma emoção e não saber encontrar esse felt sense em relação àquilo que está sendo vivenciado por aquela emoção, e assim a gente ficar vivenciando a emoção no processo de terapia ou no processo terapêutico que você estiver utilizando, sem conseguir encontrar esse ir adiante, esse próximo passo, esse passo de interação com a vida, com o ambiente, etc. Então, tudo isso também foi apontado nas pesquisas. E um dado super relevante que eu acho que vale a pena citar, caso você não tenha interesse de entrar nos links que eu demonstrei, etc., e ver os resultados da pesquisa, etc., 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 tem um dado que eu achei bem legal aqui, que eu também separei, deixa eu pegá-lo. Cadê?
Tá na tabela 2, focalização e resultado, né? Aí há vários tipos de tratamento, mas, por exemplo, no tratamento experiencial psicoterápico na população do Centro de Aconselhamento Universitário, foram avaliadas 102 sessões, né? A medida de resultado na sessão de classificação positiva ou negativa, e o resultado foi 75% positivo através das sessões que utilizaram as habilidades de focalização dentro do processo. 75%. Então, isso é pesquisa, né? Isso é resultado de amostra de pesquisa, né? Então, uma das outras bênçãos que a focalização nos traz, ela é baseada em pesquisa, ela é baseada em evidência, em ciência, ela é um motor para os processos psicoterápicos, para os processos de desenvolvimento humano. A focalização, embora ela tenha tido esse grande avanço e tenha uma linda história dentro dos processos, né, da psicologia, da psicoterapia e etc., ela é aplicada hoje nas mais diversas áreas da educação, dos negócios, processos de decisão, desenvolvimento de projetos. Também no site você encontra todas as áreas em que ela é utilizada. Existe uma comunidade mundial com mais de 1 milhão de pessoas, através da comunidade que o Eudine criou, que fazem as parcerias de focalização, que é pessoas que sabem focalizar e sabem fazer trocas, né, de ser o ouvinte em relação ao outro, porque lembra que o Rogers apontou o ambiente nutridor, empático, em relação à questão, possibilita aquilo também se formar dentro de um ambiente de escuta empático. Então, tem diversas habilidades que a gente desenvolve quando a gente aprende a fazer focalização. Como terapeutas, como é que a gente começa a perceber se o cliente está se relacionando com o FeltSense, ou como que a gente pode trazer e incluir o FeltSense dentro do processo que você utiliza, né? E numa conversa dentro de um processo aí de interação com alguém, dentro de um processo de decisão, enfim, a focalização está presente no mundo. Existe alguns grupos no Brasil, a focalização do relacionamento interior, que a gente vai ter uma aula também especial sobre ela, que é um avanço, um desdobramento da focalização do Eudine Gently, que foi desenvolvida pela Anne Weiser Cornell, que foi aluna e assistente e parceira dele de focalização de treinamentos, né, de dar workshop junto com ele por mais de 40 anos. E ela desenvolveu a abordagem da focalização do relacionamento interior, também uma grande trainer mundial. Ambos, né, atuam. A Anne é americana, o Eudine viveu a maior parte da vida dele nos Estados Unidos, ele foi muito novinho para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, ele nasceu na Áustria, e então todo esse conhecimento que já está muito crescente no mundo, e essa comunidade tão maravilhosa e tão transformadora que é a focalização, é muito pouco conhecida no Brasil, né? Tanto que nós temos apenas um livro do Eudine traduzido para o português. Existe bastante coisa traduzida para o espanhol, existe um movimento bem grande na Argentina, e tem esse pequeno grupo, acho que em Minas Gerais, tem um grupo em Campinas, mas da focalização do relacionamento interior, que é esse desdobramento desenvolvido pela Anne Weiser Cornell, bastante popular no mundo também, e a Anne é a minha professora de formação, foi com quem eu me formei através da formação que ela dá nos Estados Unidos, na Califórnia. Não tem. Então, eu estou aqui trazendo para você, divulgando isso para você, e a transformação, a potência que é essa técnica, que é esse conhecimento, que é esse manejo, tanto no teu trabalho com os teus clientes, e em especial, tudo isso que eu disse, que você promove no processo terapêutico, que a pesquisa do Eudine e do Carl Rogers trouxeram para a gente, todo esse conhecimento de entrar em contato com esse senso corporal, e ali está a chave da mudança. Eu chamo a focalização de idioma do mundo interno. Existe uma comunicação que precisamos aprender. Isso, em primeira instância, se aplica a nós, em primeiro lugar, como seres humanos,
E a gente aprende a fazer isso com a gente mesmo, e a gente conquista essas mudanças sentidas, esses deslocamentos de vida que ficaram bloqueados e que voltam para o ir adiante. A gente aprende a viver nesse espaço da interação da vida, que sabe o fluxo, que sabe o próximo passo. Então, na minha opinião, Cecília, uma das grandes diferenças do profissional bem-sucedido nessa área do desenvolvimento humano é a qualidade com que ele consegue lidar com as próprias questões, cuidar de si mesmo, cuidar dos seus próprios processos, para ele realmente estar inteiro, aberto, disponível para estar com a outra pessoa. E a focalização é a ferramenta em relação a isso. Eu tenho a prática de focalização na minha vida, a minha troca com a minha parceira de focalização semanal, eu tenho um grupo que eu participo com a Anne, é inglês, todos falam inglês, então tenho esse grupo que eu participo que me apoia também nos meus processos e nos meus estudos e na ampliação da minha técnica, da minha competência como profissional da área de focalização, né? Acabei a certificação profissional que eu fiz, né, terminando agora no começo desse ano, todo o processo de certificação que levou 2 anos, feito diretamente pelos Estados Unidos, que participo dos grupos também de focalização no mundo, e tenho os alunos com quem eu estou presente aí, dando a formação e promovendo aí grupos de encontro para desenvolver as habilidades. Isso tudo me nutre, em primeiro lugar, para ser essa profissional, me possibilita essa ampliação. Então, você começa a ter comunidade, você começa a ter técnica e você começa a ter processo que primeiro depende só de você, na sua escuta, no seu relacionamento com você, das suas questões de transformação da sua vida, e você consegue levar isso para as outras pessoas e incluir isso na sua abordagem, na sua técnica, no seu processo. E, nossa, isso é uma grande diferença quando a gente encontra um jeito de lidar com a gente, lidar com as nossas emoções, lidar com as nossas dores, lidar com as nossas frustrações, com os nossos sonhos, com os nossos projetos e estar com o outro. Essa realmente é uma diferença que faz muita diferença. E esse é um dos meus motivos, do meu propósito, do meu empenho de trabalhar, de trazer a focalização para o Brasil, né? Como eu disse, tudo praticamente em inglês. Então, se você não fala inglês, esse é um caminho aqui comigo da gente trocar e se aprofundar cada vez mais nessa técnica e nessa abordagem, né? Que realmente apoia os profissionais da área do desenvolvimento humano. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, que você curta esse conhecimento. Tá aí os materiais que eu compartilhei no início da aula, se você quiser pesquisar mais, né? Tá bem aberto, bem disponível. E a gente se vê no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, né? Aprofundando e trocando cada vez mais como aplicar isso nos temas que os nossos clientes trazem, né? Na quarta-feira eu estarei dando uma live sobre vulnerabilidade e toda a pesquisa da Benebral, tem um montão de coisas chegando aí, fora os pequenos vídeos que eu estou sempre publicando. E se você tiver dúvidas, questionamentos e perguntas, me escreve no atendimento@cecilialaureano.com.br, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Combinado? Então, até a nossa próxima aula e deixa aí seu comentário, curte, compartilha, marca aquele amigo, envie esse vídeo para que a gente possa, então, divulgar a focalização aqui no Brasil. Que seja assim.